Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Benchmark Podcast. Se você gosta de ouvir pessoas interessantes, pessoas que te inspiram, pessoas que fazem você pensar que a sua vida ainda pode ser melhor do que já é, você está no lugar certo. Fique aqui comigo porque vai começar o Benchmark Podcast. Hoje eu tenho uma convidada muito especial. Ela é uma pessoa que eu conheço já há mais ou menos uns 15 anos. É uma extrema e competente profissional na área de Real Estate Facilities. A gente, como eu já disse, a gente se conheceu há bastante tempo atrás, numa empresa onde a gente teve a oportunidade de trabalhar junto. Mas eu quero trazê-la aqui para explicar não só essa capacidade brilhante de coordenar vários times, vários projetos, mas contar uma história que com certeza vai te inspirar. Então, com vocês, Dani Galante. Oi, Dani, tudo bem? Oi, Rafa, tudo ótimo. Vou te corrigir, são 17 anos, Rafael. Uau! Quase Então, 18. meu Deus do céu. Então, é verdade. Eu estou pensando no 15 aqui, tentando arredondar para baixo, mas é Não. verdade, porque eu passei, basicamente 18 anos nessa empresa e foi ali que a gente se conheceu. Verdade. Caramba, já maior de idade só de relacionamento. Pô, eu não comentei também no início aqui na bio, mas tem uma parte importante também aí dessa nossa amizade. Dani é minha madrinha de casamento, ela e meu Dinho do Mark, né, deram essa grande alegria, né, de estar ali com a gente. A gente não Muita fez honra. festa, né, não era para ser nada, e de repente estão aí os nossos padrinhos. Eu que morro de orgulho de vocês. Obrigadão. Bom, eu Imagina. fiz a introdução, Dani, falando sobre esse tempo que a gente trabalhou junto, né, sobre a sua experiência, né, nesse mundo de real estate facilities. A gente vai focar bastante nisso, né, falar com as pessoas que estão ouvindo e vendo a gente aqui sobre esses desafios que você teve na gestão dos escritórios, contratação de serviço, como que é trabalhar em conjunto com o time de procurement. Mas eu queria que você começasse pelo começo, explicando como que foi a sua trajetória, como é que você decidiu entrar nesse mundo aí de real estate e facilities. Bom, vamos lá. Eu já tenho, acho que 25 anos de formada, sou arquiteta, né, de formação. Então, eu comecei minha carreira em escritório de arquitetura. Eu tinha um escritório, meu pai e meu irmão são engenheiros, e a gente tinha um escritório juntos. Por volta de 2007, muito tempo atrás, eles resolveram que não queriam mais trabalhar com isso, cansaram e foram trabalhar com o Mark, na importadora, abriram a importadora. E falaram: fica você com o escritório. Rafa, lá atrás, eu achava que eu só servia para projetar. Eu achava que eu era péssima com número, péssima em gestão. E eu falei: não tenho a menor condição de ficar com o escritório, eu quero ser empregada. Vou buscar emprego. E comecei a mandar currículo para construtora, o que aparecia, eu mandava. E, assim, por coincidência, eu tive 2 propostas de 2 empresas e as 2 eram para facilities. A gente fala quase 18 anos atrás, isso foi comecinho de 2008. Não sabia o que era facilities, eu nunca tinha ouvido falar disso. Mas falei: vamos ver o que que é. E a proposta, de uma delas, que é a que a gente trabalhou junto, eu achei, assim, super interessante. Eu sou uma pessoa muito agitada, né, eu sou ligada no 380. Não gosto de ficar muito tempo fazendo a mesma coisa. E a proposta que eles trouxeram foi de uma coisa super dinâmica. Você vai ter mudança de layout, você vai ter, bom, cada dia uma coisa diferente. Eu falei: olha, vamos experimentar. Então eu entrei em facilities como arquiteta, consultora, né, e para trabalhar nisso, mudança de layout. E aí eu fui aprendendo, virei coordenadora, aí gerente, enfim, e fui percebendo que, na verdade, eu sou ótima com número. Legal. Ô, E Dani, você que falou de layout, né? E aí, desculpa te interromper, mas eu lembro de uma cena clássica que foi a nossa primeira interação, né? Para a gente ver como faz bastante tempo. Eu lembro que eu cheguei, e era a minha primeira semana de trabalho e tal.
para quem está, né, a Gen Z que está ouvindo a gente aí, que talvez não saiba, mas naquela época cada um tinha sua mesa. Os escritórios tinham aquelas mesas que faziam um L, assim, tinha um Nossa. monte de coisa em cima da mesa. Então, cada pessoa tinha a sua mesa. E era quase que um status aquilo ali. Eu lembro que eu cheguei, e eu vinha de uma consultoria, e eu falei assim, pô, eu queria fazer um negócio diferente, eu queria fazer para o meu time uma mesa grande, onde pudesse todo mundo sentar junto. Eu lembro que vocês olharam para minha cara assim, legal, gostei dessa ideia, né? E conta um pouquinho para a gente como é que foi essa evolução, né? E esse desafio que você teve de fazer adequações ou mudanças de layout para poder comportar a quantidade de pessoas, enfim, isso tudo tem. E aí você pode entrar até nesse lado, né, dos números, né? Porque por trás É, disso tudo, a gente não está falando só de bem-estar, né? Mas está falando de adequar mais pessoas e um menor metro quadrado, vamos dizer assim. sim. Então, essa realmente foi a primeira experiência em colocar todo mundo no mesão, foi com seu time. A gente tinha essa cultura, acho que vem muito dos Estados Unidos, dos cubículos, né? Que lá nos Estados Unidos Uhum. você tem, cada um tem um cubículozinho, ainda tem muito forte isso hoje. E era aquela posição em L, tudo marrom, tudo bege, né? E, e os primeiros desafios que a gente teve, que veio do nosso VP na época, da área financeira, Uhum. foi: eu quero mais gente, porque o produto da empresa é basicamente esse, certo? Quanto mais São gente você tem pessoas. trabalhando, mais você vai ter de receita. Então, o primeiro desafio foi: vocês têm que aumentar a quantidade de postos de trabalho aqui. Ótimo para a empresa, a revolta dos funcionários, né? Porque você tira todo mundo de um espaço Uhum. relativamente grande e só dele ali, né, com divisória, e você coloca todo mundo em mesão. Sim. Nesse primeiro, que a gente chamou de piloto, a gente conseguiu fazer, olha, se eu não estou muito enganada, a gente aumentou em mais do dobro a quantidade de estações. Caramba. De quase mais do que dobrou. É, E isso eu é imagino. revenue, Eu lembro né? que, né, você falou de revolta e, né, ó, lógico, o objetivo que eu tinha ali naquele momento, eu vou contar duas coisas interessantes aqui. Era ter o time todo trabalhando junto, eu era uma pessoa nova, precisava entender, as pessoas, né, também precisavam ter um pouco mais de conexão entre as outras. Óbvio, tem o lado negativo de muito barulho, né? Na época, a gente estava começando com o celular corporativo, né? Mas uma das pessoas me falou assim: puxa, mas isso aqui vai acabar completamente com a minha privacidade. Aí eu falei: fica tranquila, né? Porque a sua privacidade, você pode pegar o telefone, levantar, você não precisa ficar sentado o dia inteiro. Você levanta, vai para o café, faz alguma coisa e lá você conversa. E o outro lado foi que um executivo chegou para mim e falou assim: adorei a sua ideia dessa mesa. É bom porque você consegue ver se ninguém está recebendo nenhuma propina. Eu falei: peraí, não era essa a ideia, né? Então, no Não, final das muito bom. contas, essa É. solicitação, porque eu tinha lá uma experiência, acabou depois, por acaso, né, a gente acabou fazendo adequações para as outras pessoas, né? A gente, nesse primeiro momento, na verdade, Rafa, a gente foi lá, touro louco, você vai fazendo, né? Você vai Uhum, multiplicando as estações de trabalho, mas de fato a gente não deu uma infraestrutura de suporte nesse uhum, momento. A gente não tinha aquelas cabines telefônicas, isso foi vindo sim, depois, porque a gente percebeu, realmente não funciona, uhum, as pessoas têm que ter um mínimo de privacidade para tratar assuntos confidenciais, né? Então a gente foi verdade. adequando. Mas eu tenho uma história engraçada dessa Manda. época. Eu, eu ganhei um prêmio lá na empresa por ter feito esse trabalho de multiplicação de postos. E na mesma, acho que sei lá, uma semana depois, teve uma questão com o sindicato. E eles foram para frente da empresa por outros motivos. E tinha um Uhum. jornalzinho do sindicato. E lá na capinha do jornal estava eu, um, um funcionário reclamando que a gente tinha feito a vida deles. Acho que é muito difícil deles entenderem, né? De ficar numa estação de um Uhum. metro e vinte na época, a vida deles mais difícil e que tinha sido premiada por isso.
Caramba. Então, Você olha, guardou foi esse jornalzinho? Se guardar, eu vou colocar aqui para o pessoal eu ver. deveria ter guardado, mas, assim, eu lembro que foi, assim, piada total, foi muito engraçado. E depois Mas o o pessoal foi Daniel, entendendo. eu ia falar exatamente isso. Acho É. que faz parte do ser humano, né? Ter uma resistência à mudança, né? E hoje a gente vê que isso é super natural. Lógico, as adaptações que você comentou, né? Ter ali os buffs para as pessoas. Também não existia essa quantidade de reuniões virtuais, né? Nem existiam ferramentas naquela época, né? Como a gente tem hoje. Para você fazer uma reunião, uma teleconferência, você precisa ter uma sala específica para isso, com equipamento dedicado para isso. Então, hoje, eu acho que foi feita essa adaptação. O que você acredita que, enfim, né, essa questão cultural ou essa necessidade que a gente teve que ter para fazer essa adaptação, o que você acredita que não que foi mais importante, mas o que as pessoas acabaram entendendo sobre essa necessidade e acabaram valorizando também o espaço de trabalho? Então, por exemplo, sei lá, espaços de descompressão, esse tipo de coisa você acredita que ajudou para que as pessoas pudessem também entender que ali era um ambiente que poderia ser um ambiente ideal para trabalhar? As áreas de suporte, né, que a gente chama, Uhum, elas não existiam antes. uhum, Era um ambiente bem, a gente pode falar fabril, ele tinha uma cara de fábrica, assim, né, não era uma fábrica, uhum, mas tinha essa carinha. E o que elas foram ganhando? Um ambiente mais moderno, com áreas de suporte que elas não uhum, tinham antes, então a gente melhorou, criou algumas áreas de convivência, com mobiliário mais interessante, a gente aumentou a quantidade de salas de reunião, uhum, essas phone booths que também não tinham, foram incluídas. Você fica com um ambiente mais agradável, embora você tenha um espaço de trabalho menor, eh, o ambiente como um todo fica mais agradável, mais claro, mais tá, aberto. eh, a gente entendeu que a questão de acústica podia ser um problema, e a gente uhum, foi adaptando no caminho, então, depois do primeiro piloto, os próximos já saíram com essa ideia de acústica no projeto, né, uhum. enquanto nesse piloto a gente foi adaptando. O espaço de trabalho, ele começou a ser otimizado com tecnologia. Então, antes a gente usava aquele telefone, Nossa, verdade, da o Cisco, Cisco, gigantesco. né, É, que era o IP, mas era o telefonão. Você uhum, passou a usar ele no computador. Então você eliminou o sim. telefone, então aquele espaço que parecia pequeno, ele foi ficando mais útil quando você foi eliminando coisas desnecessárias, né. A Ô, tecnologia foi Dani, ajudando. e eu imagino que tenha muita diferença quando você já tem ali o espaço e você precisa fazer uma adequação ou uma obra nova, né? Um novo site, né? Estou certo nisso? Muito mais fácil quando você começa do zero, Uhum. Mas né. mesmo assim, fala aí, deve ter bastante desafio, né? Para você. é, não deixa de ser uma obra, né? Mas qual que é a diferença entre você fazer alguma coisa do zero, porque eu lembro que a gente fez bastante coisa juntos, sei lá, escritório, Rio de Janeiro, Alphaville, Bahia, em outros países, né? Depois a gente entra na história cultural de outros países, que ainda vai, né, Uhum. além do desafio, mas ainda tem, né? Quais são esses desafios de colocar um monte de fornecedor para trabalhar ali nesse espaço e cada um querendo ser uma prioridade? Bom, olha só, o primeiro desafio, falando dessa empresa específica, é que era uma empresa de missão crítica, né. Então, quando você está no ambiente que já está construído, o que é crítico já está lá, você não vai mexer naquilo. Quando você começa um projeto novo, você tem que garantir que quando você fizer essa mudança, ele vai estar lift and shift, né, você vai Uhum. estar funcionando aqui Tem e que passar a funcionar. funcionar nesse novo local, sem impacto nenhum para o negócio. Então esse é um desafio grande. A questão dos fornecedores, eh, quanto menos você conseguir ter, melhor, né. Se você tiver um fornecedor que coordene todos esses pequenos, é muito mais simples. Mas, né, Uhum. a gente sabe que não acontece assim todas as vezes, né, então,
nós juntos tivemos que lidar com diversos fornecedores de diversos serviços numa obra só, com prazos super desafiadores. Nesse mercado que a gente atuava, a questão de prazo é muito crítico, né? Sim. Então é tudo para ontem. Você ganhou um projeto novo, se você não começa naquela data, você tem multa. Então, as áreas de suporte têm que acompanhar isso. Então, eu vejo como o maior desafio de um espaço novo, não tanto a questão de gerenciar as empresas fornecedoras, mas gerenciar o prazo. Ah, e isso tem que ser pensado até. Agora eu vou entrar um pouquinho na parte de real estate. Quando você vai negociar com o landlord, né, com o dono daquela propriedade, né? Então, pensar em quanto tempo você vai precisar, né, para fazer a obra, de repente, ter uma carência, né, tudo isso também precisa ser, né, na medida do possível, considerado para que você tenha ali mais fôlego e Fôlego. consiga garantir ali a execução do trabalho. O que você acha mais complexo, a negociação com o landlord ou a negociação com o gerenciador da obra, vamos dizer assim? A questão de carência, né, a gente sempre foi muito agressivo nesse sentido, né, Uhum. fizemos muito boas negociações que eu me lembre, assim, Sim. foi bem divertido. A questão de Como você prazo é? com fornece Pode falar. Não, pode falar. Desculpa, pode falar. Eu ia te perguntar como que você considera, né, essa linha, porque essa linha é muito tênue entre procurement e facilities real estate, né? Inclusive, em muitas empresas, essas duas áreas estão debaixo do mesmo chapéu, né? Foi em um determinado momento foi o que aconteceu quando a gente trabalhou junto. Sim. Como que você enxerga, né, esse alinhamento entre essas duas áreas? Você acha que ocorre de uma forma mais tranquila comparado com outras, menos tranquila, uma maior identificação? Qual que é o seu ponto de vista? Eu acho que são áreas que se complementam, Uhum, porque eu vejo, por experiência, né, que procurement tem as táticas de negociação, mas para esse caso, né, para cada um dos casos, na verdade, você tem um especialista naquele perfeito. tema específico, né, então eu vejo a área de facilities real estate como o especialista que vai dar as Uhum, ferramentas para que sim, procurement consiga negociar. perfeito. Eh, eu tenho muito boas, memórias, na verdade, das negociações, né. Tinha uma pessoa no seu time que a gente era muito próximo e a gente sempre negociava em conjunto. Então, o resultado costumava ser muito bom. Eu acho que algumas vezes até surpreendente. Eu concordo plenamente. Eu acho que, né, a área de procurement ela precisa ter um certo grau de conhecimento, né, mas ela precisa estar ali realmente para pensar no strategic sourcing, pensar em como conduzir aquele processo de negociação em alinhamento com a área cliente, né. É que eu acho que é tão próximo, eu consideraria que, dentre todos os clientes que existem dentro de uma organização, é a área de real estate facilities, acho que é a que mais se aproxima do escopo de trabalho de procurement. Então, por isso que eu acho que existe essa parceria, né, tão próxima Sim. entre essas duas áreas. Ô, Dani, vou voltar aqui no tema que a gente estava falando de escritórios, e a gente comentou sobre cultura, né, de outros países, e você falou sobre a questão, por exemplo, de iluminação. E eu lembro nossa primeira viagem para fora, onde eu cheguei em um escritório, foi em Utrecht, né, ali na Holanda. Eu lembro que não vi nenhuma sala sem janela com vista, é, enfim, para você poder olhar o sol, esse tipo de coisa. E eu até ali não tinha percebido nada. Até quando eu fui para o escritório, onde a gente algumas vezes trabalhava lá em Paris, e vi que ele tinha um vão no meio, né? Falei, nossa, mas que perda de espaço, né? Mas tem uma questão legal, inclusive, né? Que os escritórios não podem ter um espaço fechado, enfim, tem toda ali uma regra que precisa ser considerada. Como que é lidar com essas questões legais e culturais de outros países? Ah, é uma experiência muito legal. Esse escritório de Utrecht que você está falando, ele é maravilhoso, né.
Já era há muito tempo Estive por atrás, lá. né? Bom, era, né? Quando eu estive lá já faz quase 8 anos. É maravilhoso. E a luz, na verdade, a iluminação natural, ela tem um impacto muito grande, no nosso bem-estar. Uhum. Assim, é fundamental, ela aumenta a produtividade, ela diminui N coisas, assim, é fundamental. Então, tanto que a gente tem certificações hoje que medem isso, né, você tem a certificação WELL, até na empresa que eu trabalho a gente tem a certificação WELL Platinum, super legal, Bacana. e você tem alguns itens que são negociáveis e você tem os itens que você não tem conversa. Tá. A iluminação é uma delas. A diferença é que eu vejo que outros países já tinham isso mais como uma coisa transparente, vai, no dia a dia, isso já Uhum. estava dentro, e aqui no Brasil menos. Tanto Tá. que o escritório que a gente trabalhava não tinha, Mas né, acho que a não, gente não só o escritório, acho que é uma realidade, né, do mercado brasileiro, né? Não tem uma obrigatoriedade, então por isso você otimiza melhor, não, melhor não, enfim, otimiza o espaço considerando aquilo que você tem. você tem que fornecer uma quantidade de lumens básicos, assim, para você trabalhar por norma, mas não precisa ser natural, né, E e existe algum culturalmente outro fator cultural, alguma outra coisa que você consideraria, além dessa questão da iluminação? ainda falando da iluminação, você sabe o que eu acho que impactava muito? Hoje esse conceito foi mudando, né, você tinha salinhas. As pessoas de cargos mais altos tinham salinhas, e o que elas queriam na salinha? Janela. Então esse perímetro era ocupado por salas fechadas, e as estações de trabalho ficavam no meio, né, do andar, por exemplo, do core da empresa ali, e sem luz natural, Hum, porque as salinhas tinham isso. A hum, gente foi tirando salinha. Então, hoje o conceito é muito mais aberto, que também foi um impacto grande para o usuário aceitar, porque tem uma questão ligada a status, né, você tem a sua sala, pois é. o seu espaço, e você vai perder isso, foi eu acho que uma quebra de paradigma bem grande, Uhum. mas que muitas empresas, eh, fizeram e continuam seguindo dessa forma. Mas acho que culturalmente, eu não vejo essa questão da iluminação, talvez pelo uso nos outros países, eles têm, principalmente na Europa, eu vejo que um apreço maior, gastar menos energia, por tudo que aqueles países passaram, né, Ah, sim, questão de guerra, de enfim. guerras. Uhum. Então eles fazem, eu acho que talvez, e aí é um puro achismo, Tá, tá, tenha mais a ver com a questão de usufruir do que você já tem lá fora e gastar menos energia, usar menos energia, do que uma questão de bem-estar de quem está ali dentro. Hoje em dia legal. já não, hoje em dia eu acho que isso já mudou para a questão do bem-estar. Que legal, eu não tinha pensado nesse lado da sustentabilidade. Para mim, eu imaginava que é pela questão do clima, né? Eles têm muito menos dias claros do que a gente tem aqui. Por que eu pensava isso, né? Em alguns momentos onde a gente estava junto ali, eles valorizam demais, né? Poder receber a luz do sol. Então, sei lá, você vai tomar um café da manhã com o pessoal, tá 35 graus ali, e o cara quer tomar o café da manhã na calçada, Lá né? Com o fora. sol fritando a sua cabeça, mas eles querem isso. Mas você tocou num ponto interessante, e eu acho que faz todo sentido, porque eu vejo que as empresas europeias estão muito mais à frente do que as empresas americanas, talvez até por uma questão geopolítica e tal, mas em relação à sustentabilidade. E acho que faz todo sentido também. Tá? É um ponto bem legal. Você sabe que agora para mim essa parte de sustentabilidade está muito forte, né, Rafa? Uhum. Na empresa que eu trabalho hoje, a sede da empresa, eu fui para essa empresa para trabalhar nesse projeto. Uhum. E a gente usa ele como um laboratório. É um prédio LEED, é LEED Gold. Nós temos essa certificação de bem-estar, que é o WELL. Nós temos o zero energia, se tudo der certo até o final do ano, zero carbon. E no restante da empresa, é uma empresa muito grande, é uma multinacional, isso ainda não era, embora a empresa tenha um comprometimento com as metas da ONU, está muito na linha de produtos, mas não nos prédios. Entendi. E esse prédio está sendo utilizado como modelo. Então, o Brasil está muito bem na fita.
Que na bom, parte de legal. sustentabilidade corporativamente falando, né. Aham. Então a gente está levando isso para fora. Eu tenho inclusive uma iniciativa global, que é um projeto que foi montado por mim e mais 2 colegas, de Uhum. levar isso para os outros sites da empresa, e a gente está com um piloto lá na sede da empresa lá nos Estados Unidos, em andamento, assim, tá dando resultado super legal. Então, assim, o Brasil tem mania de achar que é patinho feio, mas Que bom, parabéns, estamos Dani. na vanguarda, é. Parabéns, muito legal, porque como procurement, a gente tem um olhar, né, da sustentabilidade mais para o escopo 3, né, que é as emissões que os fornecedores são responsáveis, né? E pô, você tocou num ponto aí que só me corrige se é escopo 1 ou 2. Eu sei que um é 1 e 2. relacionado 1 e 2, né? Então tá bom. Que legal, parabéns. Eu sei que a empresa que hoje você trabalha, né, ela é bastante reconhecida no mercado global pela segurança, né, exigência de segurança para os seus profissionais, né, enfim. E imagino que você faça parte disso, né? Como que é manter aí esse indicador, né, que é tão exigido pela empresa? É bom, a área de segurança, eh, que a gente safety, né, ela é uma Uhum, área que eu sou responsável. A cultura o nível de exigência é fora da curva. Para mim foi um impacto bem grande quando eu entrei. Tinha muita coisa que eu no princípio eu não entendia por que a gente está pedindo isso. E aí você começa a entender que na verdade você está só exigindo que as normas sejam cumpridas, diversos fornecedores e por falta de conhecimento, porque não era uma questão nossa do dia a dia, não tinha EHS, né, debaixo do guarda-chuva anterior, não era solicitado, e você não entendia que isso de fato tinha que ser cumprido. Então, no começo, foi um desafio bem grande de uhum, incorporar isso, tá, mas a empresa tem um método, vamos falar assim, de reforço dessa mensagem, tá, muito frequente. A gente percebeu que depois da pandemia, isso sofreu um baque, porque quando você tem as pessoas dentro do escritório, no dia a dia, você consegue fazer um reforço constante, visível. uhum, E isso é cultura, a cultura ela é mais facilmente absorvida quando a as pessoas estão dentro do escritório. Quando as pessoas voltaram da pandemia, mesmo as pessoas mais antigas, que tiveram essa informação e esse aculturamento durante anos, uhum. grande parte se perdeu. Então a gente começou um trabalho de formiguinha, Para retomar. para retomar, e tem que ser, é isso, é todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Sim. Bom, você falou num ponto aí que é super importante, acho que é um marco, né, dentro das nossas vidas como um todo, né, que foi a pandemia. Eu conversei com um outro convidado aqui, a gente que impactou no setor de turismo drasticamente, e eu acho que no seu também teve um impacto relevante, né? Fala um pouquinho para a gente de como foi durante a pandemia, como que foi manter isso, né, a empresa funcionando, né? Como é que Sim. foi? Imagino que vocês tiveram que fazer algumas adaptações, né? Escritórios fechados, tal. E depois que você falar um pouquinho de como foi durante a pandemia, como foi o pós até hoje, também foi uma evolução, né? Sim. Bom, como a gente acabou de falar, essa empresa é foco em segurança, em todos os sentidos. E as pessoas estão no foco. É um valor, né, da empresa, Uhum, o cuidado com as pessoas. Então, foi uma das primeiras a mandar todo mundo para casa. Nesse momento, a gente estava numa separação, né, a empresa tinha feito uma fusão com outra e estávamos separando em 3 empresas. uhum, Então, nós teríamos mais 2 anos, no site que nós estávamos, e nesse período de 2 anos, nós estávamos construindo a sede atual, que é tá. um prédião de 8 andares. A gente teve que mandar todo mundo para casa, quer dizer, ninguém nunca mais voltou para aquele escritório.
né, durante o período da pandemia, esse escritório lá ficou fechado, o prédio antigo, a gente teve que fazer N adaptações, mandar, para alguns casos, mobiliário para as pessoas para casa, criar uma logística que a gente não tinha, né, tentar facilitar processos, você tem processo fiscal, porque você não pode retirar nada da empresa sem emissão de nota. Verdade. Então, assim, a gente aprende com tudo, né? Então, eu espero que a gente nunca mais passe por isso, mas se tivermos que passar, seria mais fácil, né? Foi um grande aprendizado de colaboração entre as áreas, de tentar facilitar, não burlar processos, mas foi uma ótima oportunidade de você melhorar esses processos e torná-los mais fáceis, né? Sim. Então, nesse caso específico, né, dessa passagem pela pandemia nessa empresa, qual foi o impacto que a gente teve como área de facilities? Nós estávamos trabalhando nesse projeto, a obra do prédio estava acontecendo, os projetos dos interiores, né, o fit out, estavam andando em paralelo. Normalmente a gente faz isso numa mesa, com todos os fornecedores ali, com a empresa de arquitetura, quem vai executar, você não podia fazer isso. Então, todo esse projeto foi tratado assim, online. É um caso bem específico, é um prédio que tem laboratórios, então são projetos muito complexos, com muitas interfaces. Então foi assim, foi bem desafiador, mas muito recompensador quando ficou pronto. E outro desafio foi você manter os funcionários engajados, né? Como é que você mantém esse pessoal que acabou de passar por uma separação de empresa, eles não estão participando, eles não sabem para onde eles vão, eles nunca viram um escritório novo que eles iriam trabalhar quando aquilo ali terminasse. Então, foi muito legal porque a gente conseguiu fazer um processo de change management envolvendo os funcionários, então nós tínhamos workshops online, para que eles participassem desse desenvolvimento do projeto e que se sentissem parte dele. Foi bem complexo, mas foi muito legal. Ô Dani, e antes da pandemia, raríssimos casos onde existia algum modelo híbrido, né, ou algum modelo flexível, né? Algumas experiências, né, que a gente já viveu, né, a empresa que a gente trabalhou, tinham consultores, esses consultores, né, iam até o cliente e tal, e a gente sabe quais, né, tudo na vida tem pró e contra, né? Mas como é que foi para vocês, né, terem as pessoas acostumadas ali todos os dias, indo para o escritório, de repente, todos os dias trabalhando de casa, e em algum determinado momento, a pandemia, né, foi reduzindo os impactos, e aí vocês tiveram que tomar uma decisão, né? Volta todo mundo, volta parcial, como é que isso aconteceu? Nós fomos voltando parcialmente. Uhum, Então, tinha equipe que ia um dia, equipe que ia outro dia, foi meio que escalonando, até falarmos voltem, uhum, numa diretriz de 60-40. Então, basicamente, a pessoa tem que trabalhar 3 vezes por semana no escritório e 2 em casa. Porque assim, Rafa, a gente tinha um escritório espetacular, AAA, tá, novinho, e as pessoas não queriam voltar. Até hoje é um desafio fazer com que as pessoas cumpram o modelo 60-40. uhum. E você acredita que isso está relacionado ao deslocamento ou à absorção de uma cultura que a pessoa se autoconsiderou apta a trabalhar de casa? De novo, a gente está aqui não está para julgar, né, qual é a modalidade, que preferências, cada um tem sua preferência, mas você acredita que tem alguma explicação mais lógica ou é algo que as pessoas tomaram para si como uma questão individual, ao invés de ter uma questão mais corporativa ou que envolva esse cenário? Bom, o que eu vejo é o seguinte, a questão do deslocamento tem um impacto muito grande, principalmente onde a empresa está localizada. Então, eu acho que tem um impacto sim, embora ela tenha sempre sido no mesmo local, mudou de prédio, mas continua na mesma cidade, então você Sempre já foi fazia assim, esse né? deslocamento, então, Pois é. né, não é que isso mudou. Uhum, É,
eu vejo que as pessoas criaram rotinas Uhum, nesse período que elas estavam em casa. uhum, E eu acho que preencheram esse tempo de deslocamento com outras atividades, que acaba sendo difícil de abrir mão uhum. nesse vou voltar para o escritório. Para mim é um pouco difícil não é julgar, mas assim, de falar, porque eu trabalho a 6 minutos de escritório. Uhum, E eu gosto de ir. Eu, embora hoje eu esteja em casa, eu não gosto de trabalhar de casa. Eu acho, na verdade, nunca gostei muito, porque eu gosto de gente e eu acho que a minha área tem que estar lá, uhum. né? A área Faz cuida de sentido. infraestrutura, não dá para você trabalhar de casa. Mas eu fiquei com um gostinho amargo da pandemia. Então, quando eu trabalho de casa, me remete àquele tempo Uhum. que eu fui Imagino. obrigada a trabalhar de casa. Ô, Dani, e eu entendi que esse escritório que vocês construíram, praticamente, eu não sei se ele é próprio ou não, mas eu queria entender um pouco do impacto que teve no mercado, né? Porque todo mundo saindo dos escritórios, eu lembro que o preço do aluguel eram prédios, sei lá, AAA lá na Faria Lima, lá no Itaim, que o pessoal começou a alugar a preço de banana, né? E eu tenho visto, acompanhado o mercado, né? Mesmo não estando mais em São Paulo, e agora voltou ao que não vou chamar de normal, né? Mas voltou a preços patamares que eram antes, né? As empresas clientes, né? Acabaram se beneficiando desse momento. Alguém teve a visão de falar, pô, deixa eu fazer um contrato aqui para poder ter esse preço, mesmo não tendo muita previsibilidade de quando ia acabar a pandemia. Como é que isso impactou o mercado? Olha, quem teve interesse em permanecer no imóvel ou de fazer uma locação nova nesse período, acho que se Uhum, soube negociar, teve negociações fantásticas. Eu conheço alguns casos, assim, que foram anos de carência, por exemplo. tá. Nenhum, nem dois. Então, quem soube se aproveitar desse período, eu acho que fez muito boas negociações. No meu caso, ele foi um BTS, né, um contrato de Beauty Suit. Então, é um contrato longuíssimo de 15 anos, Tá, que já estava negociado, mas que entendi. para a empresa foi um ótimo negócio. Uhum, Então, nós não conseguimos aproveitar esse contrato foi assinado no final de 18. uhum. Então, a Estava gente não já conseguiu quase pegar chegando a essa, pandemia. essa Mas teve um onda, né? impacto tremendo no mercado, né? Assim, empresas Teve, quebrando. Eu teve. lembro de escritórios flexíveis, vamos dizer assim, que tiveram problemas gravíssimos, né? Eu nem sei mais como que eles estão aqui no Brasil hoje em dia, mas, assim, foi Sim, dramático em vários sentidos, né? foi assustador, né? Você vê aquilo lá acontecendo, as empresas mandando todo mundo para casa. Houve acho que muito pontualmente, mas assim, um questionamento. Cara, minha profissão acabou. E agora? O que vai ser dos facilities managers, assim? Você não vai ter prédio? O que você vai gerenciar? Né? Então, mas depois isso foi começando a voltar. E você tem razão, o mercado agora está muito mais ativo e com os valores já num patamar Mesmo bem patamar, diferente. né? Um Ô, patamar bem Dani, diferente. e já que a gente falou de pandemia, eu queria entrar num outro ponto da pandemia aqui que você não comentou, mas a pandemia ela também teve um momento dramático para você como pessoa, né? Teve, Conta aí como é que foi, como é que isso mudou sua teve. vida. Bom, vamos lá. Eu fiquei doente né, em setembro de 20. Não só eu, 7 pessoas da minha família ao mesmo tempo. Infelizmente ou felizmente eu fui a que fiquei pior, né? Melhor eu do que os outros, mas eu acabei ficando 8 dias no hospital, foram 5 dias na UTI. No mesmo período, meu pai também ficou internado. Né? Eu internei num dia de manhã, ele internou no mesmo dia à noite. Graças a Deus, ele não precisou ir para UTI. Mas foi um período bem, para dizer, o mínimo complexo, né? De pavor, de você achar que você não vai mais voltar para casa. Né? Naquele Nossa. momento, a gente está falando que eram 6 meses de pandemia, mais ou menos, né? Foi muito no A gente não começo. tinha muito, né, muita visibilidade. As pessoas, não, mês que vem isso acaba, enfim, É, não dá para prever, né? e você tinha só más notícias. Quem entrava no hospital não saía.
né? Então, foi bem tenso. Mas você me conhece, eu gosto de tirar coisa da frente, né, Rafa? Então, eu falei que eu fiquei triste, arrasada um dia, e nos outros dias eu falei, eu vou chutar esse bicho para fora. Então, foi um período muito... Você fica sozinho, porque você não pode receber visita. Você só vê gente de máscara, de macacão, entrando, né, para cuidar de você. Só que assim, se você passa por isso e não muda nada na tua vida, cara, você passou só por um período ruim, entendeu? Então, para mim, foram 8 dias horrorosos, mas, puta, eu aprendi... Desculpa, falei palavrão. Pode falar, não tem problema. Eu aprendi tanto. Assim, você começa a dar valor para coisas que você não dava antes. Então, eu já tinha feito uma mudança na minha vida quando eu mudei de emprego, né? Então, lá em 2018, quando eu mudei de emprego, eu mudei com um racional que era o seguinte: eu quero trabalhar para viver, eu não quero viver para trabalhar, que era o que eu fazia antes, tá? Então, eu já tinha tido essa mudança de mindset, mas com esses 8 dias ali, cara, eu saí eu acho que eu saí muito diferente do que eu entrei. Primeiro, que eu saí parecendo uma velhinha, eu não conseguia nem andar. Então aquilo ali me deu me Choque. deu um choque e a oportunidade de ver o que a gente só vê quando a gente fica velho mesmo. Quer dizer, eu não tinha músculo nenhum na perna, então eu mal conseguia andar, andava como se tivesse, sabe quando você treme assim? Então eu falava: "Gente, se eu não tomar vergonha na cara e cuidar disso, cara, daqui, sei lá, 35 anos é assim que eu vou estar. Não quero isso". Embora eu tenha sido sempre ativa, de fazer atividade física, enfim, eu andava meio capenga nesse sentido. Então eu coloquei essa meta de que eu não pararia nunca mais, Que legal. e que a musculação seria, assim, o básico para a vida. E fui testando outras coisas, né. E eu achei o boxe, que eu amo. Que legal. Então, eu tive que fazer 1 ano de fisioterapia respiratória e para recuperar força, né. E logo que acabou isso, eu fui fazer um treino de boxe, eu já tinha treinado boxe muitos anos atrás, Muay Thai, acho que não tem coisa melhor pra você pôr a energia pra fora. Mas aí eu peguei... Oi. Eu ia te perguntar, porque, enfim, alguns executivos já passaram aqui pelo podcast, e na maioria, né, dessas pessoas, eles têm alguma forma, né, de escape, de cuidar, né, da saúde, mas também de escape, um triatleta, o outro joga Uhum. tênis, enfim, uma série de coisas. Só que dentro do esporte, as pessoas também buscam não só sensações, não só o bem-estar, mas desafios e conquistas ali que servem para a sua vida, de novo, né, pessoal, a sua vida, né, saúde, mas que você aplica também para o trabalho, você aplica no seu dia a dia. O que você incorporou, vamos dizer assim, do box? O que você traz de valores que são, né, apresentados no box para a sua vida profissional? Essa é uma ótima pergunta. Eh, eu nunca fui reconhecida pela minha paciência. Paciência não é uma virtude que eu tenha. Mas eu nunca tinha pensado nisso, mas é uma boa pergunta por isso. Eu acho o boxe, se você for Muito afobado, ímpeto. se for você tá lascado. Você tem que ter a paciência de esperar o que o outro vai fazer, né, você tem que parar, respirar, espera. Então eu acho que isso é uma coisa que eu não tinha pensado, mas eu acho que eu posso ter trazido sim. Hoje em dia, até por tudo isso que eu acabei de contar que eu passei, você dá os pesos corretos às coisas corretas, né. Então, eu sou muito mais paciente do que eu já fui, e talvez esse "para, deixa eu respirar e ver o outro vai fazer", talvez eu tenha trazido sim. Eh, Ah, e se legal. eu acho que isso é uma coisa para todo mundo, que todo mundo deveria fazer. É, eu
acredito também, concordo plenamente com você, e acho que são características de esportes individuais, né? De você conseguir olhar para si mesmo, mas também, né, olhar para o outro, tem o respeito, né? Porque, enfim, você está ali num esporte, né? Não está numa briga de rua, né? E quando você passa a olhar mais para si e ver que você pode agregar esses ensinamentos, agregar esses valores, você, enfim, transforma a sua vida, ou se transforma num ser ainda Sim. melhor. E acho que tem outra coisa também, Rafa, você conhece os seus limites e você passa limites que você achava que você tinha e que Boa. você estica, né, eles. Por exemplo, os meus treinos, muito difícil você conseguir mulher que treine o boxe. Treina um pouquinho, mas não fica, né? Então, vamos falar, acho que 80% do tempo que eu treinei, eu agora tô com uma hérnia de disco na cervical, eu tô parada do boxe, infelizmente. Mas 80% do tempo que eu treinei foi com homem. E assim, você entende que a força física da mulher não se compara com a de um homem. Por mais que você treine e o cara não dá para comparar. O homem é mais forte. Só que aí você aprende também que se você tiver a técnica correta e de repente o outro não tem a técnica correta, você consegue se sair melhor. Sim. Que era uma coisa que eu não imaginava que pudesse acontecer. Né? Eu acho que a Então, mulher tem, enfim, eu entendo essa questão biológica, vamos dizer assim, mas a mulher tem muitos outros skills que o homem não tem, né? A capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Por exemplo. sim, Ou ali até a parte de observação que você tem ali, né, em cima do ringue para, né, entender que as coisas estão acontecendo. questão Obviamente, né, espacial, não é que eu saiba, não existe um confronto, né, Uhum. legal feito entre homens e mulheres, mas eu acho que são, assim como o esporte que eu gosto, que é o tênis, né, onde talvez tenha mais similaridades quando você vê uma mulher jogando, um homem jogando, ele tem características diferentes, né? Mas com os valores ali também por trás que a gente pode levar para a vida inteira. Uhum. Com certeza. Dani, a gente está chegando mais ou menos para o finalzinho, né, no momento de encerramento aqui do nosso podcast. Mas eu queria, antes disso, né, de ir para esse final, mencionar o porquê que você está aqui, né? E como você viu, o nome do podcast é Benchmark. Benchmark é um ponto de referência. E você é uma referência para mim, né? Não só na questão profissional, né? Você já falou aí de algumas virtudes, né? Da sua experiência como um todo, mas tem uma coisa que você não comentou, que talvez você nem tenha observado, mas uma das características que você tem que eu mais admiro é a lealdade, né? Você é uma pessoa extremamente leal. E você, quando teve algumas opções, né, de ir para outras empresas, eu lembro que isso te matava por dentro, te corroía ao ponto de ter que falar, Dani, se isso for melhor para você, por favor, vá. Né? Então, essa dedicação que você tem, a forma como você conduz, né, esse relacionamento, mesmo que seja profissional, de uma forma muito leal e muito transparente, é um exemplo que deve ser seguido por várias pessoas. Então, acho que essa é uma fonte de inspiração que eu queria destacar aqui. Tá? Nossa, que honra. Primeiro, que honra, Rafael. Por Nossa, é uma quê? referência para você, que é um cara que eu admiro tanto, profissionalmente e pessoalmente, então eu fico muito feliz. Só E destacando aqui. obrigada. E de fato, a lealdade é uma coisa muito importante para mim. Tanto que eu seja, quanto eu espero que as pessoas que convivam comigo também sejam. É uma característica que para mim é muito importante. Enfim, eu acho que você deve ter um desafio muito grande, porque esse é um dos valores, né? A gente chamou de skill aqui, mas acho que é mais do que um Uhum, é skill, um valor. que não é muito fácil de encontrar, É. né? E se você espera isso das outras pessoas,
puxa, eu espero, então, que Deus te coloque pessoas assim na sua vida, porque realmente... E aí a gente fala de níveis, né, de lealdade, né? Então, mas você realmente está bem fora da curva, né? Olha só, dentro do podcast, a gente tem um momento final, que é o encerramento, onde eu faço 2 perguntas, tá? A primeira delas é bastante simples, mas talvez vai fazer você refletir. Você, se você pudesse voltar ao tempo, mesmo com a experiência que você tem hoje, e falasse para Daniela, de 20 anos, o que você falaria para ela? Oxe, Maria. Daniela, de 20 anos, estava na faculdade, que foi um período complexo, viu? Vamos falar assim. Eu acho que eu falaria para ela: olha só, relaxa, não leva as coisas tão a sério que vai dar tudo certo. Porque você sabe que eu sou tensinha, né, Rafael? E lá atrás eu era bem pior. Então, Eu ia te perguntar isso. Hoje você tem essa consciência de que as coisas deram certo, que as tomadas de decisão que você teve te levaram a ser essa profissional, enfim, essa pessoa que você é hoje. Então, era isso que você falaria para você antes do tempo atrás. acho que sim. Legal. E a última pergunta também está relacionada ao nome do podcast, que é: quais são as suas referências? Quem que você considera como referência? Pode ser pessoal, profissional, mais de uma, mas quem você considera como referência para a sua vida? Nossa, que difícil. Olha, eu vou te dar uma referência pessoal que vai parecer que eu tô puxando saco, mas é a sua esposa, a Jaqueline. Oh, Ela legal. sabe, eu falo que a Jaqueline é e eu vou te explicar por quê. Posso? A gente tem tempo? Pode, claro. Pode sim. Um líder da minha empresa, o líder da minha área, o global, eu estava fazendo uns one-on-ones com ele, e ele me fez uma pergunta, que qual era o meu board of directors pessoal. Uhum. Eu falei: "Como assim?" Ele falou: "As pessoas que vão sempre te falar a verdade, você estando certa ou você estando errada. E a Jaqueline é uma delas." Falei isso para ela outro dia, então, já que é uma referência. Uma referência profissional hoje, o meu chefe, Fábio, é um cara excepcional. Então, eu tenho essa referência, eu fico muito feliz de ter uma referência para olhar para cima, hoje em dia, porque por muito tempo a gente não teve, né. Então, é uma pessoa que tem a visão da empresa, mas que tem a parte humana muito forte. Então, é um líder que eu admiro muito. O meu marido é uma referência, o Mark, também, Verdade. de honestidade, de trabalho duro, assim, então, que mais? Tá Que bom? legal. Bom, tá ótimo. E, bom, primeiro, né, antes de te falar o porquê que eu te pergunto isso, conhecendo você, você realmente, né, muito transparente, não falaria isso porque é seu chefe, ou porque é seu marido, Não. ou até porque é minha esposa, né? São realmente pessoas que devem impactar na sua vida. E por que que eu faço essa pergunta? Porque a gente tem um objetivo de levar inspiração para outras pessoas. Só que eu tenho o meu rol de convívio, as pessoas que eu conheço, que são bastante, são pessoas super especiais, assim como você, mas tem um limite. E conhecendo a inspiração de outras pessoas, conhecendo as suas referências, essas pessoas também poderão estar aqui. Ah, Então, que legal. quem sabe você, Dani, vai estar aqui com o Fábio, ou com a Jaque, ou com o Marco, conversando, batendo esse papo Muito e legal. inspirando, assim, levando criando, eu chamei de um ecossistema, para que continue inspirando as pessoas. Então, essa é a ideia. Uma Obrigado por super ter ideia. compartilhado aí quem são as suas referências. Fiquei bastante feliz. Dani, Obrigada para a você. fechar, você quer passar alguma mensagem? Você quer deixar alguma rede social, alguma coisa que as pessoas que têm interesse possam entrar em contato com você, bater um papo sobre o trabalho, sobre melhores práticas, ou queiram marcar uma luta aí contigo no box? Tô aposentada, Rafael. Tô aposentada, se meu pescoço não me permite.
vai Rafa, voltar. tem o meu LinkedIn, Daniela Galante. Coloco aqui depois pro pessoal ver. Uhum. Show. E isso, muito obrigada. Eu que Adorei. agradeço. Foi muito bom. Dani, brigadão. Espero que te veja pessoalmente muito em breve e que a gente Também. possa bater bastante papo aí e continuar levando muita alegria, muita experiência boa para o pessoal. Bom? Foi muito bom, Rafa. Obrigada, viu? Beijão, Dani. Eu que agradeço. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.